Nesse vídeo eu vou falar sobre Rasputin, tá? Não vou falar sobre o contexto histórico dele, vou trazer, na verdade, teorias sobre a sua prática. E também vou trazer uma parte prática sobre a pupila para a gente entender um pouco sobre esse olhar de Rasputin. Mas fica aí, vamos começar. Para você que não me conhece, eu me chamo Levi Silva e nesse canal eu falo sobre magnetismo animal, magnetismo pessoal, que é o foco desse vídeo, sobre até mesmo a magia e espiritualidade, trazendo um pouco da racionalidade para aquilo que não é tão racional, tá? Tem muita especulação sobre Rasputin e foi uma dessas especulações errôneas que me fez produzir talvez um dos poucos vídeos que eu iniciei na época, no início lá, falando sobre o olhar. Eu estava estudando bastante sobre o olhar e aí eu resolvi falar. Um professor, ele falava que o olhar de Rasputin era regalar o olho. E parece ter congruência quando ele fala isso. A gente vai na internet, vê as imagens, tá lá Rasputin com o seu olhar destacado, diferente dos outros, tá? Mas só parece, tá? Por quê? Porque Rasputin já era um cara feio, imagina ele arregalar o olho mais do que já era arregalado. E, cara, um dos efeitos mais observados aí, uma das coisas que fizeram Rasputin ser conhecido como Mago Negro, ou na verdade, ter sua potencialidade bastante invejada, era ele ser um cara pobre, se autodenominava monge, não tinha nenhum estudo para isso e tinha suas influências com as mulheres casadas da alta sociedade. Então eu acredito que arregalar o olho não ia fazer ele convencer uma mulher, correr o risco que era naquela época, trair o seu marido ou coisa do tipo, né? Só arregalando o olho. Então vamos falar sobre isso. A primeira coisa é que a vontade, ela manifesta uma parte prática, tá? Ela necessita também de um meio para agir. E aí quando ela age, ela gera uma parte prática. Como assim, Levi? Um homem magnético, ele vai ter algumas posturas no qual a gente consegue copiar. Porém, essa cópia tem que ter todos os ingredientes, tá? Exemplo, Milton Erickson era um homem magnético? Não sei, mas quando a gente vai copiar as técnicas de Milton Erickson, não tem que ter todos os ingredientes. Se faltar um, a eficácia dessa técnica não cai. Maravilha. Já vou utilizar o Milton Erickson de novo como exemplo para a gente entender outra coisinha sobre Rasputin, tá? E qual é aquele ingrediente que falta quando a pessoa só arregala o olho? A vontade, gente. A volição, tá? Porque o olho é só o meio no qual a vontade se manifesta. Cadê a vontade? Se eu tenho só o olho, se eu tenho só o treino do olhar em si e não tenho o meu treino de desenvolvimento interno, apesar que os exercícios voltados para o olhar, ele também trabalha um pouco da vontade, mas eu preciso ter outras ferramentas, outros ingredientes para que a minha vontade esteja mais encorpada, e um deles é visualização interna, controle mental, controle do fluxo de pensamento, tá? Espero em breve estar terminando esse danado desse PDF para vocês. E quando o Rasputin se manifestava, ele resultava em um efeito prático, que era a sua potencialidade, o seu destaque, o seu olhar, tá? E eu acredito que até a sua fisionomia ajudava isso, tá? Mas quando a gente tenta copiar apenas uma parte, o todo não vai funcionar. Como assim, Levi? Eu imito apenas... seria mais ou menos a volição é a chama de uma vela e a sua ação é o ar que faz com que a chama funcione. Quer dizer que o ar é a própria chama? Não, mas ele é aquilo que falta para aquela chama funcionar, para aquela chama ter combustão. Então assim é a vontade é o fogo e o meu ar é o meu olho. É aquilo que falta só para a minha manifestação da minha vontade. Um exemplo é o efeito placebo. O efeito placebo é uma amostra grátis da vontade, no qual ele precisa só de um meio para se manifestar. Qual é o meio? Seja um remédio, seja a influência de um médico, seja uma sugestão de alguém bem encaixada. Deu para perceber que falta um ingrediente quando a gente só arregala o olho? E esse ingrediente é a vontade. Mas, Levi, me falaram que o olhar de Rasputin é a pupila dilatada. Então, para a gente gerar a pupila dilatada é só pensar em sexo. Antes de falar sobre essa técnica, eu vou falar sobre o que é o olhar de Rasputin.
A primeira coisa é que a gente precisa estudar sobre esses conceitos, e tem muita literatura sobre isso. E dizer que existe alguém que sabe a técnica específica do olhar de Rasputin, eu acho um pouco de mentira, tá? Eu deixo esse deixo não possibilidade aí. Vai que Rasputin um dia conversou com alguém e disse, minha técnica é isso, e ele saiu contando aí pro povo até se chegar até hoje pra gente. Mas eu acho isso um pouco improvável. Por quê? Porque com Erickson, alguém foi lá em Erickson, modulou o que Erickson fazia e trouxe pra gente replicar esse resultado. Coisa que não aconteceu com o Rasputin. Rasputin levou o seu conhecimento pro caixão. Porém, ainda tem outra questão. Quando perguntaram a Erickson o que é que ele fazia, ele dizia, gente, eu só faço. Então foi o cara lá estudar, ver o comportamento dele, e ele foi muito humilde ao dizer, velho, me dá esse livro aí, porque eu já fazia bem o que eu fazia, agora eu vou fazer melhor, porque agora eu sei o que eu faço. Então uma coisa que ninguém sabe é como Rasputin fazia o que ele fazia de forma tão eficaz, tá? Então, primeira coisa, eu não diria que existe técnica de Rasputin nenhuma. Existem conceitos voltados para fascinação e magnetismo animal para você se tornar um homem magnético e sair alterando aí a realidade das pessoas, no qual eu digo, gente, altera a realidade das pessoas de forma benéfica, isso vai entrando no teu inconsciente e você só vai resultar efeitos benéficos. Olha onde Rasputin foi parar. Tentaram matar ele envenenado. Eu não quero dar também sermão aqui, tá? Isso, gente, pelo amor de Deus, isso aí é cada um por si, e seja se existir um Deus aí, Deus por todos. Mas voltando agora à técnica, se pensar em sexo é o olhar de Rasputin, vamos raciocinar comigo aqui. Gente, aguarda aí que já vou falar uma parte prática que vai ser interessante para vocês. Sei que o vídeo vai ser longo. Quando eu estou conversando com você e eu quero, quero ali alterar a realidade daquele cara ali, vou produzir minha pupila dilatada. E antes de falar dessa técnica, por que a pupila dilatada é algo tão comentado dentro da fascinação? Quando a gente está em um local, em uma conversa, em qualquer coisa que pra gente é bom, a gente quer ver mais. E como é que a gente faz para ver mais? A gente dilata a pupila, tá? E eu vou provar isso para vocês em um vídeo já já. Imagina que eu estou aqui, e eu também vou provar isso no vídeo para vocês já já. Eu tô aqui, essa luminosidade faz com que minha pupila contraia. Tem muita luz aqui, uma câmera faz isso. Não desse celular, mas uma câmera digital. A minha pupila vai contrair para entrar menos luz, porque aqui tem excesso. Porém, quando eu olho para trás, tem menos luz ali. Então minha pupila vai dilatar, porque eu quero ver mais. Então é assim que a pupila ficou tão famosa dentro da fascinação. Porque quando a gente tá numa conversa com uma garota, com um garoto, e o papo tá muito legal, não só a atração sexual, mas o papo tá muito legal, a gente dilata a pupila. E foi com isso que eu, estuda a pupila. Dá uma olhada no comportamento das pessoas ao teu redor, como é o olhar. Por isso que quando a gente vai estudar fascinação, a gente tem esse trabalho da musculatura dos olhos. Percebe que meu olhar ele é mais fixo. E eu tô fazendo isso intencionalmente, alguns vídeos eu esqueço de fazer. Tô fazendo intencionalmente para vocês visualizarem que eu não tô expressando tanta emoção aqui, ó. A minha emoção tá neutra. É lógico que se eu colocar algum riso vai ficar mais, mas percebe que meu olho, ele tá fixo ali. E esse é um ingrediente importante, mas falta o fogo, certo? Aqui só tem técnica prática no qual ainda falta a minha potencialidade interna se expressar, beleza? Então, quando eu gero essa pupila dilatada, eu mando uma mensagem para a pessoa dizendo assim: o papo tá legal, eu gosto do que você tá falando. E essa pessoa, se curtir também, vai gerar um rapport aí e ela vai dilatar a pupila também, tá? Mas quando eu gero isso de forma artificial, não é interessante, porque eu vou retirar aquela potencialidade interna, porque a minha potencialidade interna está preocupada em gerar imagens de sexo para minha pupila dilatar. E eu não vou estar prestando atenção naquilo que a pessoa está falando comigo, entendeu? E acho que já falei tudo? Já falei tudo. E se você está num lugar como esse, aonde a minha pupila teria que estar contraída,
e ela está dilatada, é um grande indício no qual a pessoa está curtindo muito o papo. Isso aconteceu com meu irmão, e é através desse vídeo que eu vou falar aí pra vocês. A gente tava conversando, eu e minha irmã e meu irmão, e eu vi a pupila dele dilatada. Eu fiz, caramba, velho, tu tá em transe, tu tá gostando do que a gente tá falando. Automaticamente a pupila dele fez assim. E eu sei também que ele é um cara mais controlador, e quando eu disse isso, meio que mostrou uma vulnerabilidade dele, e aí ele contraiu. Isso acontece quando a gente vê uma cena de perigo, por exemplo. A gente dilata a pupila na hora para ver o que realmente está acontecendo e depois contrai. Então, através disso, eu fiz um vídeo com ele e eu dei algumas instruções para vocês perceberem que iluminação e o que acontece internamente gera algum resultado. Mas, então vamos lá, vamos visualizar. Eu dei alguns... Olha pra câmera do celular. Olha pra mim agora. Olha pra parede. Olha pra trás da parede. Consegue imaginar atrás da parede? Não. Bom, no final, eu pedi para ele imaginar ver por trás da parede. E aí é que é o grande X da questão. Eu pedi para ele ver alguns pontos, de acordo com o que eu pedia para ele trocar o foco, e aonde ele olhava, se estava mais claro ou mais escuro, a pupila dele contraía ou dilatava. Beleza? Peraí. Dilatava ou contraía. E no final eu peço para ele, imagina tu ver por trás da parede. Logo, na cabeça dele que eu quero ver mais do que eu estou conseguindo ver. Então a pupila dele dá uma dilatadazinha. Ele não se engajou muito no processo. Se ele se engajasse mais, era mais perceptível. Eu vou ver se eu coloco alguma imagem. Espero estar com um editor legal para conseguir fazer isso. No final, ele dá só uma dilatadazinha. Eu vou esperar colocar aí essa imagem de novo. E esse é o X da questão. Ele quis ver mais. Quando a gente quer ver mais, quando a gente quer ver mais daquilo, a nossa pupila dilata. E como é que eu consigo fazer isso, Levi, de forma clara? Trabalhando na vontade. Lembra que quando a gente tem a chama, eu vou ter um efeito para esse meio se agir, que é meu olho, logo eu vou gerar resultados práticos. Então, em resumo, cara, meditação, controle de fluxo do pensamento, controle das emoções, isso vai te trazer um controle interno. Logo, você pode se engajar cada vez em uma conversa, logo você vai gerar essa pupila dilatada. E aí tá um dos X, o que o Rasputin conseguia. Porém, ele emanava muita potencialidade através desse olhar, no qual eu não vou ter para vocês, não vou dizer, ó, ele, além de conseguir esse efeito da pupila dilatada de forma, como é que eu falo? Não só de forma congruente, mas de forma verdadeira, ele também tinha as suas, digamos, sugestões mentais. E essas sugestões mentais também só são possíveis através do controle da vontade e um meio para se agir, tá? Seja através de emanação do campo áurico. Ou seja, essa emanação do campo áurico, qual a diferença do olhar, emanar através do olhar para a emanação do campo áurico? Só um meio da sua vontade agir. Ela pode agir através dos olhos ou pode agir através da emanação do campo áurico, que seria através de algum chakra específico. E é assim que algumas pessoas também conseguem gerar resultado parecido com o que o Rasputin gerava sem os olhos, só que com outro meio da ação, no qual a sua vontade agia, através de radiações de pensamento, tá? Em radiações de pensamentos, eu posso também utilizar minha visão para amparar essa radiação, para me ajudar a visualizar, ter visualizações mais concretas da onde eu quero que a minha vontade seja direcionada. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu trouxe só esse livro aqui porque o Edson ele vai trazer muitos conceitos. É um livro muito denso, onde você vai tirar cada palavra aqui, vai ser um estudo específico sobre a ação do reino animal, por exemplo, que a gente pode ter como referência para as nossas atitudes e conseguir replicar resultados. Esse livro aqui, eu só tenho ele em italiano, é também difícil para mim estar lendo, mas após o término do PDF que eu estou fazendo aí para vocês, que acho que vai trazer uma introdução muito boa para quem quiser, espero estar terminando, futuramente eu vou trazer algumas questões teóricas e práticas que é da maior autoridade para mim, né? Por mais que a gente não tenha aí na história práticas do Edson,
mas a gente tem um dos caras mais teóricos que pode trazer aí a teoria para a nossa prática. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, cara, deixa um like aí. Se não foi legal, foi algo que você já sabia, não curtiu, deixa o dislike. Se foi útil também, você quer que algum amigo ache legal, compartilha, ajuda o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Abraço e até mais, a gente se vê no próximo vídeo.